Olá, pessoal. Tudo certo? Beleza? Na aula de hoje, o tópico que a gente vai ver, um tópico muito importante dentro da disciplina de metodologia dimensional para engenharia, né? É muito importante, essencial, a indicação de erros e incertezas nas nossas medidas. Nossas medidas só são confiáveis se a gente abordar os erros e incertezas corretamente. Ah, mas erro, né, professora? Erro? Erro tá errado. Se eu tenho um erro, tá errado, né? Minha medida tá errada. Não! Vocês já viram que todas as medidas têm erro. Não existe medida ideal. Não existe. Né? É pura ilusão. Né? A gente tem aí que associar sempre a cada medida, a gente sempre tem que adicionar os erros intrínsecos a ela, né? Com relação a instrumentos de medição utilizados, qual sistema vocês utilizaram, como foi feitas as medidas. Os erros são essenciais, os erros vão acompanhar a metrologia até o final. Tá? Então, uma medida ela só é confiável se esse erro ele for abordado. Tá ok? Porque, né? Lá no controle de qualidade, esse erro vai ser importante para validar ou não os processos, né? Para validar ou não uma aplicação, né? Quanto que pode variar. Então, a gente vai ver erro o tempo inteiro. Erro está relacionado com coleta de dados. Não existe medida sem o erro do lado. Já era, não é confiável. Ah, mas um projeto tem projeto lá que apresenta um valor só, né? Um datasheet do produto apresenta um valor só. Tem alguma coisa estranha aí, né? Tem que olhar a calibração do equipamento, qual que é o erro intrínseco do equipamento utilizado para medir. Enfim, tem várias variáveis. Muito importante que vocês, como engenheiro, conheçam o que são erros e o que são incertezas, tá? Num processo. Então, dentro da distribuição, né, do sistema de medição, vai ter erro sim, né, vai ter incerteza, e esse erro vai variar de acordo aí com a periodicidade das medições. Então, medida, ela é variável sim, tá? Então, variabilidade, periodicidade de medição. Coloquem essas palavrinhas na cabeça de vocês, tá? O erro vai acompanhar a medida. Se não tem erro, não tem qualidade, não confio naquele resultado, porque nada é perfeito. Perfeição é mentira, tá ok? Então, vamos lá. Então, erros, incerteza de distribuição normal de dados, isso tudo é variação, variabilidade de medida. E o que é uma distribuição normal de dados? Vocês vão ver, né? Que tá ligado ao erro ali. É um fantasminha? É um fantasminha. Se a gente for analisar as curvas, né, as medidas, eu vou falar mais para frente para vocês, né, do sistema que também chamado de gaussiano ou sistema de distribuição normal, curva de Gauss, enfim, tem vários nomes. Mas se a gente for avaliar, fazer várias medidas, a tendência é que as nossas medidas sejam distribuídas, né, conforme uma curva aqui, né, os maiores valores são próximos aqui. A maior quantidade de medidas de valores indicados são próximos da média, que é esse pico aqui que está entre os olhinhos aqui do fantasminha. Então, gaussiana lá, lembrar do fantasminha, tá ok? Então, erros de medição. Sempre vai ter erro. Esse erro pode ser maior ou menor, depende do sistema de medição, da precisão do sistema de medição, da resolução desse sistema que eu estou utilizando, tá ok? Então, o que é o meu sisteminha de medição? Meu instrumento, o que eu vou usar lá? Ó, tem uma reguinha aqui como exemplo para vocês e um paquímetro como exemplo. Aí, por exemplo, o meu produto lá, o meu mensurado. O que é o meu mensurado? Essa canetinha aqui, linda, maravilhosa, vermelha. Tadinha, tá aposentada e não tá corrigindo mais prova. Então, eu não tô usando mais a canetinha vermelha. Então, a gente vai usar ela aqui como exemplo para ser o nosso produto. Então, eu tenho o meu mensurado. O meu mensurado é a caneta. Qual que é o valor verdadeiro do diâmetro dessa caneta? Na especificação, lá pro fabricante, tá? O diâmetro dessa caneta tem que ser 10 milímetros. Então, eu tenho o valor verdadeiro ali da canetinha, de uma dimensão, né, uma grandeza de comprimento da canetinha. Aí, eu vou lá com a minha reguinha e meço lá um valor de diâmetro, e com essa régua eu só tenho
eu acho que tem 9,5, hein? 9 de algarismo significativo que eu tô vendo aqui, é um pouquinho maior que 9. Vou chutar um algarismo duvidoso de 0,5. Então, essa é a minha indicação de acordo com o meu sistema de medição. Uma medida que eu fiz deu 9,5, tá? Então, 9,5 não é o valor verdadeiro que está na especificação dessa canetinha, é 10. Então, eu tenho um erro de medição aqui, certo? O erro que é essa diferença entre a indicação, que foi a medida que eu peguei, e o valor verdadeiro. Ah, mas eu posso usar um outro sistema de medição para medir essa caneta. Vou usar o paquímetro. Usando o paquímetro, olha que maravilha. Deu 10,05. Olha, muito próximo do valor verdadeiro, mas ainda não é o valor exato, o valor verdadeiro. Ou seja, tem um erro usando esse sisteminha de medição. Só que é um erro menor do que usando o sisteminha de medição anterior, porque é um equipamento com maior precisão, um sistema de medição com maior resolução. Então, é possível obter o valor verdadeiro pela medição? Não, não é possível. Sempre vai ter um erro ali, um erro, né, intrínseco do próprio sistema de medição. Pode ser um erro de leitura, posicionamento do instrumento, pode ser a calibração do instrumento, enfim, inúmeros erros ali, dilatação do produto, variação da temperatura do ambiente, enfim, não tem sistema perfeito, não se iludam. Os erros vão acompanhar vocês. Bom, tá bom? Bom, então nesse sistema de coleta de dados, a gente tem o instrumento e equipamento. Eu dei o exemplo aqui, né, dos instrumentos, né, que é uma régua que não tem nada de precisão, né, e um paquímetro aqui. Eu dei como exemplo, mas isso pode ser uma balança, pode ser um microscópio, pode ser uma máquina de ensaios, de mecânicos, enfim. Inúmeros instrumentos, né? Pode ser um equipamento médico, enfim. Todos esses instrumentos, eles necessitam de uma calibração periódica. Se essa calibração não for feita, o erro, né, que já vem do fornecedor, né, do fabricante, ele mostra, ó, esse equipamento tem um erro de tanto. Então, para você garantir que esse erro do equipamento não seja maior, você tem que fazer as calibrações periódicas. Então, enfim, inúmeros aí equipamentos que medem grandezas e fenômenos inúmeros estão sujeitos ao erro. Tem erro, sim, e a gente precisa indicar. Todas as medidas estão sujeitas a erros, independente da grandeza que eu esteja medindo. Não indiquei o erro, eu não confio nesse resultado não, viu? Tem que ter o errinho ali, que é verdade que existe. Então, vamos lá. Quais os tipos de erros que tem? A gente vai trabalhar com os dois tipos de erros mais comuns. Os erros podem ser classificados em erros aleatórios ou randômicos. E o que é isso? O próprio nome já diz. É um erro imprevisível, né? Eu não consigo prever, é aleatório, ele não tem regularidade nenhuma, é inevitável. Coloquem isso na cabeça de vocês. Aleatório está ligado com dispersão de dados, tá? Dispersão. E os erros sistemáticos? O erro sistemático ele é mais fácil de identificar. Olha a palavrinha sistemático aqui. Sabe aquela pessoa previsível, chata, né? Que a gente já sabe como ela funciona de acordo com o sisteminha, a cabecinha quadrada dela. Então, mesma coisa, o erro sistemático é sempre no mesmo sentido. O bom de trabalhar com erro sistemático é que se ele for descoberto, né, a gente consegue compensar esse erro aqui. Então, o erro sistemático está ligado com tendência, tá? Lembra o erro aleatório? Dispersão, repetibilidade, erro sistemático, tendência. Eu consigo prever esse erro, tá ok? Então, para vocês entenderem melhor esses conceitos, eu vou usar um exemplinho aqui, tá? Que eu acho que vai ajudar a exemplificar. A gente vai analisar um teste de precisão de tiros de canhão. Mas por que, professora? Que ideia maluca, né? Aí aqui é um exemplo de um tiro de canhão. É que é mais fácil a gente analisar os erros de um sistema mais visual, assim, né? Então, como que é feito
esse teste. Então, os canhões posicionados é feito a mira uma única vez, a distância até o alvo é predefinida e é dado lá 20 tiros até o alvo, tá ok? Aí, né, uma vez posicionados, efetuados 20 tiros, sem nova chance para refazer a mira. Então, com isso, a gente consegue ver a eficiência, né, dos canhões. E aí, a distribuição dos tiros do alvo, ela é usada para qualificar os canhões. Então, vamos analisar aqui, ó. 4 canhões diferentes foram analisados, o A, B, o C e o D. E olha só o resultado, né, desses canhões. Que interessante, né? O canhão A apresentou todos os tiros longe da mira, mas olha lá, tudo juntinho ali. Se a gente desse um próximo tiro, o 21º tiro, onde vocês acham que ia acertar, né? Super previsível. Ia ficar próximo ali, né, dos demais. Então, olha só o que eu falei aqui de dispersão, que erro é esse, né? E olha o B, que bagunça que tá isso, certo? Mas se a gente fizesse uma média sobre esses tiros aqui, ó, o que vocês acham? Ia dar um valor bem próximo do centro do alvo aqui. O C, Jesus amado, errou tudo, né? Tá longe do alvo e tá disperso aqui. E o D, olha só que bacana, né? O D, todos os tiros bem próximos do centro do alvo, todos juntinho, baixa dispersão aqui, certo? Então, o que a gente pode avaliar? Olha como é fácil identificar um erro sistemático e um erro aleatório, facinho demais. Então, por exemplo, no tiro do canhão A, o que a gente tem? A gente tem um baixo erro aleatório, porque não tem dispersão. Tá super previsível aqui onde vai cair, né, o próximo tiro. Porém, tem um erro sistemático grande, porque tá longe do alvo. Ah, mas será que esse canhão é ruim? Né? Não, olha, o erro sistemático pode ser que, bem provável, que o problema aqui não seja o canhão, seja o operador. Ele efetuou a mira errada, certo? Se a gente for lá e refazer a mira, pode ser que o A seja promovido aqui a super eficiente como o D, né? Que o canhão D tem um baixo erro aleatório, porque não tem dispersão, e um baixo erro sistemático. A tendência é, né, dar um valor aqui bem próximo do médio, certo? É 100% exato, 100% preciso? Não, não existe isso, não se iluda. Então, o B aqui, né? Olha o B, que bagunça. O que é grande aqui, ó? O erro aleatório do B tem muita dispersão. Porém, o erro sistemático, né, não tem. Se a gente for fazer uma média aqui, pode ser que dê bem próximo do valor do alvo aqui. Já o C, né, judiação, é o pior. Errar a mira aqui e provavelmente, né, a calibração desse canhão, ela tá bem ruim. Por isso, essa dispersão aqui. Então, eu tenho um alto erro aleatório e um alto erro sistemático para o canhão C. Viu como é fácil? Não adianta reclamar, fácil demais isso aqui, fácil demais. Então, precisão e exatidão. Então, eu consigo ali qualificar, né? Tá sempre associado ao sistema, são parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Qual canhão é o mais preciso e mais exato? Né? O C. Um sistema com ótima precisão, ele repete bem. O que é um sistema preciso? Ele tem um baixo erro aleatório, tem pequena dispersão. E um sistema com excelente exatidão praticamente não apresenta erro, sempre vai apresentar erro, né? O erro vai ser baixo. Beleza? Sossegado, né? Tranquilex. Isso daqui é super importante, é bem fácil. Então, tem uma balancinha lá. A balança mediu, o sistema de medição deu uma indicação de 1014, menos o valor verdadeiro, eu tenho um erro de mais 14 gramas, né? Então, um erro positivo ali, indica mais do que deveria. E eu vou fazer várias medidas, ó o fantasminha aparecendo aqui, né? Então, a gaussiana, eu vou ter uma dispersão de valores, que é o erro aleatório. O meu valor verdadeiro está aqui embaixo, vou ter um erro médio, que é o erro sistemático, que é a tendência aqui dos resultados darem
o valor próximo do médio, que é esse pico aqui da gaussiana, tá ok? Então, esse é um exemplo de distribuição normal que eu falei para você. Então, olha esse exemplo aqui de distribuição de alturas, né? Se for medir a altura de todo mundo da sala, bora lá, brasileirinhos, todos baixinhos, né? Todo mundo vai dar altura ali em torno de, no máximo, 70. A maioria vai ficar ali na média de 1,70, certo? Então, é isso. Isso que é um exemplo de distribuição normal. Então, dá para a gente aplicar um fator de correção, né? Se esse valor está longe do verdadeiro, o que vai ser esse fator de correção? Vai ser menos o erro sistemático. Então, é o inverso. Vou pegar a especificação, está na especificação, o valor verdadeiro, menos a indicação, o que eu medi, certo? Então, dá para corrigir ali o erro sistemático. E o erro aleatório também, que é a indicação, a gente chama de indicação corrigida. Para cada medida, eu aplico esse fator de correção, tá? Então, um exemplo aí. Então, fechando esse tema de hoje, que é muito importante, sobre erros, né? A gente falou erro aleatório, erro sistemático, precisão, exatidão, tendência, repetibilidade, o que é gaussiana e fator de correção, certo? Na paz, facinho, não esqueçam dessas palavrinhas, não esqueçam dessas definições, não esqueçam desses conceitos que vai acompanhar vocês aí na engenharia. Beleza, galera? Eu sugiro vocês fazerem exercícios do Albertazzi, tá? As referências que eu usei para essa apresentação, essas imagens, os exemplos, é tudo do Albertazzi, tá? É um livro incrível, eu tenho aí na biblioteca da Pearson. Faça os exercícios do Albertazzi, que vai ajudar vocês aí para agregar conhecimento. E é isso. Eu espero que estejam todos bem. Um abração. Tchau, tchau.